Bom, antes de eu ser Hélio de la Penha, eu era Hélio Antônio do Couto Filho. Quer dizer, era não, ainda sou, né? Às vezes até me esqueço disso. Eu sou engenheiro de produção, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e hoje eu quero falar aqui desses dois Hélios, inspirado num milenário chinês que eu mesmo inventei. Se a regra não te favorece, seja uma exceção. E eu quero contar aqui como eu, um preto, pobre, suburbano, me tornei essa exceção. Para isso, a educação foi fundamental. Foi a ferramenta que eu usei como alavanca para a minha mobilidade social. Primeiro, quero saber aqui, quem lembra de mim do tempo do Cacete Planeta? Caramba! Aí, ó. A audiência aqui era boa, hein? Isso a Globo não mostra. Olha, o Caceta começou em 1992, foi até 2012, sempre líder de audiência na maior emissora do país, mas a minha vida começou muito antes disso. Eu nasci e fui criado na Vila da Penha, subúrbio carioca. Minha mãe era professora primária, hoje Fundamental 1, né? Meu pai era escriturário de uma empresa privada e eu estudei na escola municipal, no meu Fundamental 1 ou primário, né? Uma escola pública no meu bairro, e minha mãe foi quem me alfabetizou. Depois ela me colocou na sala das professoras mais rigorosas, para meu desespero. Eu não sabia que aquilo ia me beneficiar no futuro. E não só eu tinha que estudar, meus amigos também tinham que estudar. Quando um deles batia lá em casa para me chamar para jogar bola, minha mãe falava, peraí, o Elinho já vai, mas chega aqui. Aí meu amigo tinha que entrar e fazer alguns deveres de casa com a gente. E em pouco tempo, ninguém mais aparecia para me chamar para jogar bola. Isso prejudicou um pouco a minha carreira de jogador de futebol, mas abriu outras portas. Naquela época, havia uma aprovação automática do primário para o ginásio, ou seja, do Fundamental 1, Fundamental 2. A gente saía de uma escola municipal e ia para um colégio estadual. Esse colégio para o qual eu fui aprovado, ele não estava pronto. O prédio ainda estava em obras. E aí eu fui transferido para uma escola normal num outro bairro, Vaz Lobo. E ali eu tinha que partilhar o meu horário. E em vez de 4 horas de aula, eu tinha apenas 2. Eu, completamente sem noção, achava aquilo o máximo. Maior zona, não tinha que estudar nada. Minha mãe ficou preocupada e recebeu o conselho de uma amiga dela, também professora, que falou, olha, ô Ruth, o Elinho é um garoto estudioso, sabe, um ótimo aluno, ele merece estar num colégio que dê a ele um ensino de qualidade. Por que você não procura o colégio de São Bento? Minha mãe chegou em casa com essa novidade, meu pai descartou no ato. Falou, Ruth, você tá louca, né? O São Bento é o colégio dos filhos do meu patrão. Tem a menor condição, colégio caríssimo. Mas ela, teimosa, foi ao São Bento e conversou com o reitor. Lá, o Dom Lourenço entendeu a situação e falou, olha, vamos abrir uma exceção. A prova de admissão do colégio acontecia em setembro, estávamos em março. Ele falou, olha, ele vai fazer uma prova, se ele for bem, vai poder estudar aqui. E ela falou assim, olha, mas a gente não tem condição de pagar esse colégio, é caríssimo. Ele falou, não tem problema, se ele for bem na prova, eu dou uma bolsa de estudos, não se preocupe. Ela ficou muito agradecida, agradeceu a ele, ao seu santo padroeiro, São Judas Tadeu. Estava saindo da sala, de repente ela parou, voltou, falou, tem uma coisa que eu precisava contar para o senhor, é que o meu filho, o Elinho, ele... Como é que eu vou falar isso, gente? Ele é negro. Dom Lourenço olhou para minha mãe de cima a baixo e falou, bom, isso eu já imaginava, né, minha senhora? E ali começou uma mudança radical na minha vida. Saí da Vila da Penha para cair no mundo. Eu não fazia a menor ideia do que era o Colégio São Bento, não tinha noção de como viviam meus colegas,
Muitos deles chegavam de carro com motorista, onde eu tinha que pegar 2 ônibus para estar lá. E eu lembro que meu pai até contava a primeira vez que ele me deixou no colégio, que eu sumi num longo corredor e ele não sabia o que ia acontecer na minha vida dali em diante. Era como se ele tivesse ficado na ponta dos pés e me colocado numa prateleira que ele não alcançava. E lá estava eu, preto, pobre, suburbano, completamente diferente dos meus colegas, numa época em que você quer ser igual, na adolescência. Eu nunca tinha sofrido nenhum, ato explícito de racismo, mas o ambiente era opressor. Eu me sentia desconfortável. E a situação se agravava na aula de história, quando o assunto era a abolição da escravatura. Naquele momento passava pela minha cabeça, ai meu Deus, agora o pessoal vai descobrir que eu sou preto. Eu tinha vergonha da minha condição e inveja dos meus colegas, tudo neguinho da Zona Sul. Neguinho não, branquinho, né? Enfim, muitos filhos de gente importante, poderosa. Por outro lado, aquilo despertou em mim uma ambição. Falei, eu também queria ter uma vida bacana como esse pessoal. E eu ficava perdido ali naquele mundo, né? Mas, enfim, achei que tinha que arrumar uma maneira. E sem uma estratégia deliberada, me dediquei aos estudos, me tornei um dos melhores alunos do colégio e cheguei até a ganhar alguns concursos de matemática e tal, e não tive dificuldade para passar para a Faculdade de Engenharia da UFRJ. E entrar na universidade realmente abriu os meus horizontes. Conheci ali o Beto Silva, o Marcelo Madureira, a gente era da mesma turma, e a gente atuava também no movimento estudantil. E resolvemos fazer um jornal de humor para zoar com o pessoal do movimento e com questões da faculdade, como o bandejão e outras coisas. O ano era 1978, e esse primeiro jornalzinho, que era a Caceta Popular, completa agora 45 anos. Poucos anos depois, nós convidamos o Bussunda e o Cláudio Manuel para integrar a equipe e o jornal cresceu, se tornou uma revista, foi distribuída nas bancas do Brasil e em 1988 nós fomos contratados para ser redatores de humor da TV Globo, onde criamos o programa TV Pirata. Ali ficamos amigos de um pessoal que fazia um outro jornal de humor, que era o Planeta Diário. A gente se juntou, começou a fazer shows pelo Brasil, e um desses shows foi assistido pelo diretor-geral da Globo, o Boni, que nos deu a oportunidade de ir para a frente das câmeras. E ali surgiu o embrião do que veio a ser o Cacete Planeta Urgente, um programa de humor onde os atores eram também autores. Eu demorei para refletir sobre a minha condição de um artista preto, ator e autor de um programa de humor, líder de audiência na maior emissora do país. Enfim, por ser autor, eu tinha o controle sobre o que falar, né? E no programa eu não ficava confinado àqueles personagens estereotipados, típicos dos artistas pretos na época, como ser um mendigo, um ladrão, um traficante. Eu, no programa, cheguei a fazer paródias de personagens de galãs brancos, como o Fábio Assunção, e até atrizes. Uma vez a Malu Mader estava fazendo uma novela e ela fazia o papel de Maria Clara. A gente fez a paródia dessa novela no nosso programa. Quem seria Maria Escura? Eu não tinha noção de que era referência para os meninos pretos que queriam ser alguém na vida. Inclusive, era contra as cotas raciais nas universidades. Eu pensava, se eu me esforcei e cheguei lá, todo mundo pode chegar. Não tinha, consciência da minha condição de exceção na minha casa, entendeu?
onde a gente tinha um ambiente em que meus pais eram casados, presentes e que davam valor à educação. Mudei de opinião ao perceber que poucos pretos tinham o mesmo ponto de partida que eu. Bem, enfim, as coisas deram certo, o programa foi um sucesso e hoje eu tento retribuir à sociedade um pouco do que eu conquistei. Entre outras coisas, eu tenho um projeto social de implantar bibliotecas comunitárias nas favelas do Rio. Já temos 2 em atividade. Eu quero que elas sejam um modelo para outras salas, para incentivar a leitura e mostrar que a educação e a cultura podem transformar a vida de um jovem. Bem, quem acompanha a minha trajetória atribui ao meu esforço e ao meu talento o sucesso que eu consegui. E, de fato, modéstia à parte, acho que mando bem, mas antes disso, teve meu pai e a minha mãe, seu Hélio e Dona Ruth, que se esforçaram e sempre compreenderam o poder transformador da educação.